Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. O papo agora é o Flamengo de novo, mais uma vez a gente falando aqui do Flamengo. E saiu, né, no ge.com a informação de que os jogadores do Flamengo estão com o pé atrás com o Vitor Pereira, né? Parece que os jogadores do Flamengo entraram em contato com os jogadores do Corinthians, ou vice-versa, por alguns fatos que aconteceram no Corinthians, né? Algumas situações que aconteceram no Corinthians entre os jogadores e o Vitor Pereira. Ou seja, os jogadores do Flamengo procuraram saber quem é o Vitor Pereira, o que realmente aconteceu. E os jogadores do Corinthians falaram Flamengo. Aí tem um ponto. Tô vendo a grande maioria dos canais que cobrem o Flamengo, que falam sobre o Flamengo, levando esse fato para o lado de que querem queimar o Vitor Pereira com os jogadores do Flamengo. Mais uma vez eu estou vendo os canais que cobrem o Flamengo dizendo que a mídia paulista, né, tá usando isso, e o GE, a Globo, né, também entrou no meio para ajudar os paulistas para queimar o Vitor Pereira. Que isso é para atrapalhar. Já estão querendo fazer com que não dê certo o Vitor Pereira no Flamengo. Bom, será que é fofoca? Inveja? É normal o que aconteceu? Os jogadores do Flamengo perguntarem aos jogadores do Corinthians? Jogadores do Corinthians com raiva do Vitor Pereira ligaram para os jogadores do Flamengo e mostraram quem é o Vitor Pereira? Bom, grande parte da mídia que fala do Flamengo, eu percebi que grande parte viu essa situação como uma tentativa de querer já queimar o cara, já querer tumultuar o ambiente, querer tumultuar a relação entre Vitor Pereira e jogadores antes mesmo deles se encontrarem. Vi alguns, com raras exceções, que não viram nada demais. Os jogadores do Flamengo queriam saber quem é o Vitor Pereira. Ouvi um ou outro, muito pouco, um ou outro, dizendo, não tem nada demais eles querendo saber do Vitor Pereira, saber as situações que aconteceram lá. Vi alguns canais, muito poucos, que falam sobre o Flamengo. Isso, mas a grande maioria entende que isso é uma forma de querer já atrapalhar o serviço, já querer causar um mal-estar entre diretoria, entre jogadores e o Vitor Pereira. Então eu vou dar a minha opinião sobre essa situação. Tá? Quem viu o último vídeo que eu fiz, onde eu falei do Corinthians, que o presidente do Ilho Monteiro do Corinthians falou sobre o Vitor Pereira, quem viu aquele vídeo sabe mais ou menos a minha resposta qual vai ser. Porque a resposta dessa pergunta que eu estou fazendo aqui, que o GE publicou, eu falei no vídeo sobre o Corinthians. O último vídeo. Pega o último vídeo. Eu já dei a resposta lá. Mas aqui eu vou dar a resposta de novo. No meu ponto de vista. Então eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Entre no nosso WhatsApp, que é o 022 99 22 54 512, que está aqui embaixo da descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar
é para falar de futebol, não é para falar de política e de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver vendo live, você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo, Chu de Azul. E você pode ajudar também através do Valeu, que é esse coração de cifrão que está do lado do compartilhar. Valeu? Vamos lá, cara. Tá aqui no GE, ó. Papos com colegas do Corinthians deixam atletas do Flamengo em alerta sobre Vitor Pereira. Vamos lá, cara. Primeiramente, vamos separar as coisas. Tá? Uma coisa é o trabalho do Vitor Pereira, tático, técnico. Isso é uma coisa. Outra coisa são as atitudes dele. Eu vou logo ser sincero aqui, sincerão. Eu tô vendo a torcida do Flamengo passar pano na cabeça do Vitor Pereira. Na minha opinião, já vou dizer, eu torço pro Flamengo. Na minha opinião, a torcida do Flamengo tem tudo para queimar a língua com o Vitor Pereira se ele não mudar. Se ele fizer no Corinthians o que fez no Flamengo, eu vi alguns canais do Flamengo dizendo que jogador não tem que achar nada. Eu vi canais grandes do Flamengo dizendo que jogador não tem que achar nada. Jogador tem que achar sim. E eu vou te dizer, meu amigo torcedor do Flamengo, se ele não chegar no vestiário e não fizer um bom vestiário, os jogadores vão derrubar ele. Então manda o jogador do Flamengo embora. O time do Flamengo é mimado. É porque é campeão. Não é um elenco falido. Não é um elenco que ronca e nunca ganhou nada. É um elenco que ganhou a porra quase toda. É um elenco que ganhou quase toda. É um elenco campeão. Então é diferente. Quem é Vitor Pereira no Brasil? Ninguém. Vitor Pereira no Brasil não é ninguém. Ele não ganhou nada. Só está um ano aqui. Só, mas não ganhou nada. Fez um trabalho bom no Corinthians? Até acho que fez um trabalho bom, mas não ganhou nada. Os campeões são os jogadores que estão no Flamengo. Se a corda puxar de um lado para o outro, se a torcida ficar do lado do Vitor Pereira, o Flamengo não ganha nada em 2023. Nada, absolutamente nada. Vou repetir, o Vitor Pereira não é ninguém aqui no Brasil ainda. Não ganhou nada. Os jogadores ganharam. Então nessa corda, eu duvido muito que ele tenha mais força que o elenco. Uma coisa foi no Corinthians que não tinha ganho nada. Outra coisa no Flamengo. Vou repetir, se a torcida tiver um problema, que vai ter problema com ele, vai ter pelo jeito dele, vai ter. Até porque ele não tem a experiência do Jorge Jesus. Ele pode ter o jeito, mas ele não tem a experiência do Jorge Jesus contrato. Se você olhar algumas entrevistas do Jorge Jesus, na maioria das vezes, ele não fazia o que ele fez, o que o Vitor Pereira fez no Corinthians. Se ele fizer, vou repetir, se ele fizer algumas declarações que ele deu no Corinthians aqui no Flamengo, ele vai ficar muito pouco tempo no comando do Flamengo. Escuta o que eu estou falando. A não ser que venda os medalhões do Flamengo, os principais medalhões, os principais caras que deram os títulos para o Flamengo. Vende Gabigol, vende Everton Ribeiro, vende Pedro, vende Arrascaeta, desfaz o contrato com Davi Luiz, tira Felipe Luiz, vai tirando todo mundo. Porque se a torcida pensar em como alguns canais que cobrem o Flamengo estão falando, que o jogador não tem que achar nada, vai se fuder. O Flamengo vai ter um ano 2023 horroroso. Não vai ganhar nada. No Flamengo, ele tem que chegar piano. Ele tem que se impor. Óbvio. Ele tem que se impor. Não é aceitar o que os jogadores querem. Não é isso que eu estou falando. Ele tem que se impor como treinador. Mas ele tem que ter caráter. Ele tem que ter palavra. Caráter e palavra é uma coisa que parece que ele não tem. É por isso que os jogadores do Flamengo estão desconfiados. Então vamos lá.
Jogadores do Flamengo perguntar sobre o Vitor Pereira. O que tem? Nada demais. Principalmente que ninguém conhece o Vitor Pereira. Era a mesma coisa que se o Jorge Jesus saísse do Flamengo fosse para algum outro clube. Os caras iam ligar. Irmão, como é o Jorge Jesus? Os jogadores do Flamengo iam falar, cara. Os jogadores iam falar. Tem jogador no Flamengo que de repente conhece o Vitor Pereira? Pode ter. Pode ter. Mas jogadores falarem entre eles como é o treinador, irmão, isso é normal. Você mesmo, se for sair de um trabalho para o outro, tu vai querer saber como é a tua empresa, o teu patrão vai querer saber como é você, isso é normal. Então o jogador do Flamengo ligar pro do Corinthians, ou o Corinthians ligar pro Flamengo para saber como é que é o cara, isso é completamente normal. Não vejo nada demais. O cara quer saber quem é que vai comandar. No meu trabalho é a mesma coisa. Ah, mudou o fulano. Quem é ciclano? Ah, não sei, vou ligar para mim. Pô, irmão, já trabalhou com esse cara? E aí, esse cara como é que é? Nada demais. Então, não vejo aí nada demais. Então, o GE ter falado que os jogadores do Flamengo estão cismados, que ligaram para o jogador do Corinthians, tem nada demais. Por que os jogadores do Flamengo estão cismados? Primeiro que ele teve problemas de vestiário no Corinthians. Ele estava certo, ele estava errado. Parece que no problema com o Roger Guedes, a torcida do Corinthians ficou do lado dele, do Vitor Pereira. Mas por que ficou do lado do Vitor Pereira? Porque esse time do Corinthians não tinha ganho nada. Porque se esse time do Corinthians fosse campeão, eu duvido muito, se o Roger Guedes tivesse feito gol em 2 finais de Libertadores, eu queria ver mesmo se a torcida ia ficar do lado do Roger Guedes ou do Vitor Pereira, nesse caso. Acho muito pouco provável. Então, cara, esse é o primeiro ponto. São situações diferentes. Então, os jogadores querendo saber é normal. E tem alguns pontos que os jogadores não gostam. Ninguém vai gostar. Nem você, meu amigo torcedor rubro-negro, que está achando que ele tem que mandar, os jogadores têm que aceitar e calar a boca e ficar quieto. Não é assim, não. Se eu ganho 1 milhão, 1,5 milhão, irmão, eu quero saber quem é o cara. A maneira como ele sai do Corinthians, até ele se explicar, é mau caratismo e mentiroso. Ele vai ter que explicar. Como é que eu vou trabalhar com um cara se eu não sei o caráter dele? Quando eu disse no vídeo que ele tem que chegar e conversar com o jogador, a diretoria conversar com os jogadores, por quê? Ele sai do Corinthians, nenhum jogador posta nada, nenhum jogador do Corinthians postou nada agradecendo o Vitor Pereira. Nenhum jogador postou nada falando bem do Vitor Pereira. Nenhum jogador. O Dorival sai do Flamengo, todos os jogadores postam falando do Vitor Pereira. Falando do Dorival. Olha a diferença. Todo mundo falando bem do Dorival. O time do Corinthians, ninguém postou nada sobre o Vitor Pereira. Então o Flamengo está saindo de um ambiente onde o treinador era muito querido para ir para um ambiente onde o cara não era querido no outro time. Por que não era? Será que ele estava errado ou era o Corinthians? Então, ele fez algumas declarações diretas sobre Roger Guedes, sobre Cantillo. Teve uns problemas lá com repórter. Quando ele dava algumas declarações, ele nunca assumia que a culpa de alguma situação era dele, era sempre dos jogadores. Ou seja, ele nunca assumia a culpa de nada, era sempre dos outros. Bom, você põe no lugar do jogador. Tu acha mesmo que o jogador vai querer ser jogado aos leões? O treinador, eu estou sempre certo e os jogadores estão sempre errados? Ninguém gosta, irmão. Ninguém gosta de ser exposto assim. Ninguém gosta. Ah, mas é o jeito deles. Na Europa se faz assim. Bom, já vi que na Europa faz assim. Mas vou repetir. O nosso país se chama Brasil. Ah, mas eles têm que aceitar. Não vão aceitar. Eles estão no Brasil. O brasileiro, quando vai para a Europa, ele até aceita mais ou menos o treinador expor ele assim. Mas aqui no Brasil, irmão, não vai aceitar. Aqui é a casa nossa.
Então tem uma diferença. Se está certo ou está errado, a gente pode discutir isso depois. Mas o jogador brasileiro aqui no Brasil não aceita ser exposto dessa maneira. Eu também não acho legal. Eu não acho legal. Então, não vejo nada demais os jogadores perguntarem quem é o Vitor Pereira, como é o jeito dele, o que aconteceu, não acho nada demais. Acho muito normal, eu já tinha falado isso em outros vídeos. Outro ponto. Algumas atitudes do Vitor Pereira, que ele fez no Corinthians, se ele fizer no Flamengo, vai dar merda. E se a torcida ficar passando pano pelo que o Vitor Pereira fez no Corinthians, achando que não foi nada demais, que eu estou vendo a torcida do Flamengo e a imprensa achando que não foi nada demais o que ele fez no Corinthians. O que ele fez no Corinthians foi mau caratismo, mentiroso. Não é um cara confiável. Até ele se explicar. Ele vai ter que dar uma boa explicação, irmão. Boa explicação. Porque como é que o jogador vai acreditar no Vitor Pereira? Bom. Então, irmão, acho normal, acho que os jogadores do Flamengo estão certos e te digo mais. Se eu sou um dos líderes do Flamengo, na representação, reúno com a diretoria e vou falar, irmão, ele vai ter que explicar, filho. A gente quer saber quem é que vai comandar a gente. Qual é o caráter desse cara. Mas a diretoria não tem que fazer isso, ele não tem que dar explicação. Então, irmão, pode se preparar. O barco do Flamengo 2023 afunda. Os jogadores vão derrubar ele. Os jogadores vão derrubar. No Corinthians não derrubaram, mas no Flamengo os jogadores derrubam ele. No Flamengo tem que ter uma união. Tem que ter um conjunto de bom trabalho em campo, conhecimento e vestiário. No Flamengo não basta só o cara ter um bom conhecimento em campo. Não basta só ter vestiário. Já tivemos bom vestiário que no campo não rendeu muito. Renato Gaúcho, por exemplo. Tivemos Rogério Ceni, que era mais ou menos de vestiário, mais ou menos de campo. Tivemos o Dorival, muito bom de vestiário. E também fez um grande trabalho no campo. Então tem que ter união, vestiário e campo. Se só tiver campo, não tiver vestiário, o Flamengo vai derrubar ele. Vai derrubar ele. Não é esse papo, ele tem que ser profissional, um comanda e os outros obedecem. Essa porra não é fábrica não, irmão. É diferente. Apesar de ser profissional, mas é futebol. Você tem que saber falar, você tem que saber chegar, você tem que... Os caras têm que comprar a sua ideia. Não é ser babaca, não é fazer o que os jogadores querem. Mas é saber se impor, é saber colocar a sua ideia, se impor. Mas tem que ter educação, tem que ter lealdade, tem que ter verdade. O cara sai de um time, de um clube do tamanho do Corinthians, como mentiroso, como um cara que o time não gostava, porque ninguém deu tchau para ele, e contando uma história que pode ser verdade da sogra dele, mas que ele usou porque não teve coragem de falar a verdade, que não queria ficar. Então, irmão, os jogadores têm todo o direito de desconfiar do Vitor Pereira, sim. Depois que chegar aqui a conversar, pode mudar de opinião. Mas antes, eu também ficaria desconfiado. E mais, a minha desconfiança só ia acabar, talvez, ele me dando a explicação. Que se não me desse uma explicação, irmão, vou trabalhar. Mas a primeira merda que começar a dar errado, ele botar a culpa em cima do time, irmão, acabou. Vai desandar. Os jogadores falaram muito sobre o Paulo Souza, que o pessoal tentou, mas não conseguia entender, não conseguia fazer o que ele queria. E parece que o Paulo Souza também não era tão ruim de ambiente. Então, para mim, muito normal. Tem que desconfiar do Vitor Pereira sim, porque ele saiu pela porta dos fundos do Corinthians como mentiroso e mau caráter. Os jogadores querem saber quem é esse mentiroso e mau caráter. Acho muito normal mesmo. E para terminar, sou flamenguista
E qual é a minha opinião sobre Vitor Pereira? Se ele não mudar, o Flamengo terá um 2023 muito ruim. Se ele não mudar, ele não fica até metade do ano. Minha opinião. Aí eu quero ver a torcida ficar do lado dele contra os jogadores. Eu quero ver esses canais do Flamengo que estão falando isso. Tem canal do Flamengo falando isso? Não! Ele tem que mandar e os jogadores obedecer. Então eu quero ver a diretoria do Flamengo ter culhão para dispensar os medalhões do Flamengo. Que vai ter briga. Óbvio que vai ter briga. Eu quero ver a diretoria ter esse culhão. Eu quero ver dispensar um Arrascaeta, um Gabigol, um Pedro e contratar na mesma altura. Vai conseguir? Vai. Mas vai ter que gastar muito dinheiro. Até porque esses jogadores estenderam os seus vínculos. O Gabigol ainda não, mas está pensando em estender. Mas se começar a dar merda, eu quero ver com quem a torcida vai ficar do lado. Do Gabigol ou do Vitor Pereira. Vitor Pereira ganhou o quê? Nada. Um abraço. Fui.